Deixa eu ver. Estamos aqui numa live começando. Preciso fazer uns testes de umas coisas. Consegui aqui. Pronto. Beleza. Esse aqui é um. Depois eu vou por outro. Será que eu consigo? Outro ativo. Deixa eu ver. Consigo? Vamos ver. Ai, meu Deus. Eu fazendo os testes. Consigo. Então tá. Então, calma. Vamos tirar. Parar de compartilhar, ok? Vamos ver. Tá, estão informando. Magdinha entrou. Tudo bom, querida? Oi, Sérgio Cavalcante Academia, certo? Oi, Magdinha. Vamos falar de perfil gerencial. Deixa eu escrever aqui. Perfil gerencial e diferença do DISC, sabe? De perfil gerencial. Diz que não é tudo. Vou colocar isso aqui. Oi, Carol. Tudo bom, querida? Tudo bom, Sérgio? É o Sérgio que tá aí? Diz que não é tudo. Magdinha, querida. Não é tudo. Calma, eu posso explicar. É que é bom a gente fazer a diferença entre uma coisa e outra. Fixar comentário. Tudo bem com vocês? Tô aqui na minha... Oi, Sérgio, querido. Tô aqui na minha... Oi, Flávia. Tudo bom, meu bem? Na minha quarta-feira, 21, quartas-feiras às 21 horas, eu decidi que eu vou conversar com as pessoas, porque eu acho que é muito bom, né, a gente interagir. No final do ano passado, na verdade, quando tudo começou, né, com essa pandemia toda, em março do ano passado, eu comecei a fazer live, que é uma coisa que eu nunca tinha feito, assim, muito, né, com frequência. Aí começaram a me chamar direto, que foi aquele boom, né, na internet, de todo mundo fazendo live, toda hora, todo mundo junto e misturado, junto e misturado. Aí eu acabei falando, bom, beleza, né, vou fazer também. Aí eu promovi uma série de lives que foram muito legais, assim, eu até quero deixar isso bem claro aqui pra vocês, que quando eu comecei a fazer, eu vou contar uma bobice, né, quando eu comecei a fazer, eu tinha 1.800 seguidores, assim, né, e hoje eu tenho 5.200 aproximadamente, acho que é isso, e um pouquinho mais, e é tudo orgânico, tudo de gente que entra, que curte, então assim, no final foi super legal, porque aí eu tenho essa oportunidade de entrar aqui, né, e bater um papo com você. Sérgio, você quer entrar aqui? Se você quiser eu te chamo, eu boto você pra dentro, eu tô vendo que você me chamou 2 vezes aqui, se você quiser eu boto você. Quiser eu te chamo, se tiver no barato, pra bater um papo aqui comigo eu chamo, não tô nem aí, eu sou bem tranquila com isso. Só me avisa, tá bom? Bom, e aí hoje eu resolvi falar, e aí eu tô, né, enfim, promovendo essa série de lives aqui, quartas-feiras, às 21 horas, que é pra conversar com as pessoas um pouco. Eu tenho como característica não abrir celular, não abrir, né, enfim, as lives, né, esse momento aqui pra falar de nada. Eu preciso ter sempre um assunto, um tema, porque senão eu fico falando um monte de bobagem e eu não acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem que trazer algum tipo de conteúdo. E aí, pensando nisso, eu comecei a montar, né, umas estratégias de conteúdo para poder dividir com vocês. Então, eu já fiz uma série delas. Hoje, semana passada, não, retrasada, eu falei do DISC, se eu não me engano. Do DISC, semana retrasada. Semana passada eu falei de como que você monta um RH. Nas outras primeiras semanas eu tinha falado sobre tendências de mercado. E hoje, para completar, porque algumas pessoas entraram em contato comigo para me perguntar qual que é a diferença de quando você tem uma equipe, você faz a leitura do perfil comportamental das pessoas, mas parece que quando vira líder, né, coordenador, muda uma chavinha. E a pessoa muda o comportamento dela, e é verdade, né? Aí eu falei, cara, acho que eu vou trazer esse conteúdo, porque eu acho que isso é um alerta que eu tenho que fazer para as pessoas, né? Vocês que são donos e gestores aí de academias, se vocês por algum momento promoveram alguém, ou vocês mesmos, né, se tornaram gestores, deu para perceber uma mudança no comportamento, principalmente em relação a tomar decisões. Quando a gente é liderado, quando a gente faz parte de uma equipe e a nossa decisão não impacta o todo de uma maneira muito
importante, né? Assim, aquilo que a gente vai dizer ou vai decidir, o caminho que a gente vai escolher não vai atrapalhar um contexto inteiro. É diferente quando você se torna líder. E nesse lugar, quando a gente se torna líder, a gente muda o nosso olhar para as coisas e, portanto, a gente muda o nosso comportamento. É muito comum, muitos gestores que me procuram para fazer o coaching, né? Porque eu faço coaching de liderança, né? E faço os individuais, que eu adoro. Quando essas pessoas me procuram, elas me procuram justamente porque elas estão deslocadas de quem elas eram como equipe e o que elas se tornaram, porque elas são cobradas, né? Então, o que elas se tornaram depois que elas viraram gestores. E realmente existe uma baita de uma confusão. Quem, porventura, estiver aqui e quiser ir compartilhando algum sentimento que tenha tido em relação a isso, para validar o que eu tô falando, é bem legal, tá? Eu vou me basear no DISC. O DISC, conforme eu falei lá atrás, eu vou começar a compartilhar umas coisinhas com vocês, tá bom? O DISC, ele tem essa configuração aí, ó. Dominância, o D vermelhinho, influência, que é o amarelinho, a estabilidade, que é esse azulzinho, e o controle ou conformidade, que é o C no verdinho. Eu trabalho com a nomenclatura mais... Eu vou chamar de clássica, né, do DISC, porque eu entendo que está mais próximo de quem criou, da onde ela veio, da natureza dela. Então, dominância, influência, estabilidade e controle são as nomenclaturas que eu utilizo. Quando a gente está falando de equipe, se eu for falar só da dominância, são pessoas que são rápidas, assertivas, focam em resultado, fazem as coisas sem pensar, fazem as coisas por impulso, acabam sendo mal interpretadas, porque elas têm pouca acabativa. É muito curioso, né? A dominância, ela tem isso, ela é muito acelerada, ela tem pouco freio, quando ela precisa ser freada, ela acaba se atrapalhando toda, né? A dominância. E aí, quando você é da equipe, acontece de você levar bronca de chefe ou fazer as coisas à revelia, sem meio insubordinado, e aí tem umas contas aqui quando a dominância, ela é uma dominância que não é tomador de decisão, e isso muda muito no comportamento. Influência. A influência é aquele cara que é mais solto, ele tem uma conversa mais informal, ele é de relacionamento, ele gosta de conversar com todo mundo, ele bate papo com qualquer um, ele fala bastante, ele quer esse compromisso, ele é um pouco, não é tão cartesiano, tradicional, ele tem uma tendência a fazer as coisas de uma maneira muito solta. Dominância e influência são dois perfis rápidos, então eles são acelerados, eles são proativos, eles querem fazer as coisas do jeito deles. A dominância mais do que a influência faz, às vezes não sabe nem por que tá fazendo, então tem essa conta aí nesses dois perfis que são mais ágeis, mais rápidos. Estabilidade. A estabilidade é aquele cara mais calmo, mais tímido, que demora um pouco para tomar a decisão, decide, mas em casa, não ali no contexto. É aquele cara que vai ajudar todo mundo, que todo mundo pede tudo para ele, e ele faz as coisas por ele e pelas pessoas, isso dá um maior prazer para ele. Ele é o cara que da turma aí, da equipe, sai fazendo os trabalhos que tem mais... recurso, que precisa de mais recurso, ele é muito especialista, então ele vai buscar informação, ele é incansável na hora de ajudar as pessoas, e ele é super leal, é um jogador de time, sabe, de equipe. O controle, que é o C verdinho, é um cara mais analítico, mais metódico, super organizado, com uma cabeça lotada de informação, corrige o tempo todo, é crítico pra caramba, acaba criticando, ele acaba sendo criticado pela crítica que ele tem dele mesmo e dos outros, né? Então é um cara absolutamente apegado a erro, porque ele vive disso para poder acertar. Então é o cara do perfeccionista, né? É o perfeccionista, é o cara do perfeccionismo. Então para ele o erro é uma fonte de energia, né? Porque a hora que ele tem um erro, ele pode estar ali para corrigir. Dentro desse contexto todo que eu dei esse preâmbulo aqui para aquecer os motores falando de DISC, como eu falei, a dominância e a influência eles são rápidos e a estabilidade e o controle são lentos. Então eles demoram mais para tomar decisão, eles pensam muito, ambos são especialistas. A dominância e a influência não são especialistas, eles são generalistas. E o controle
ou conformidade, né? O C e o S e a estabilidade são mais especialistas. Por isso que eles demoram mais para tomar decisão, porque eles querem ter certeza que o que eles estão falando faz sentido e tá certo. Beleza? Então aqui esse preâmbulo é cada um de nós, tá? Na vida, na cozinha da nossa casa, no sofá da sala, numa roda de amigos, tomando uma cerveja, batendo papo no boteco ou saindo de férias. Cada um de nós funciona, claro, né? E cada um de nós aqui interpretando cada um dos nossos perfis, se encaixando nesse lugar. Então agora, olha só a diferença que eu vou mostrar. A dominância, quando a dominância ela vira líder. A dominância, quando ela vira líder, ela tem esse comportamento aí, ele é controlador. Então, putz, eu coloquei aqui as coisas, deixa eu ver se eu consigo só tirar uma coisa aqui de vocês, que tem aqui. A dominância, ela fica controladora. Então, o que acontece com essa pessoa que vira líder sendo um dominante? Esse controlador é uma nomenclatura que eu adotei, tá, gente? Isso você não vão encontrar por aí, porque eu chamei assim. Porque eu entendi, eu sei que a liderança, ela se comporta diferentemente. Eu tenho até um olhar que é assim, o líder, ele não tem o direito de ter comportamento, porque ele precisa ser adaptativo em relação às outras pessoas. Mas, por tendência, com falta do conhecimento, a dominância vira controlador. E aqui é a maneira como as pessoas o enxergam. Eu vou ver se eu pego um negócio aqui, ó. A maneira como as pessoas o enxergam. Então, fica impaciente com quem trabalha mais devagar e mais devagar do que ele. A dominância, por natureza, ela é impaciente, mas quando ele é líder, ele perde a paciência e ele julga. É bem louco isso, tá, gente? Quem é líder e é dominante vai entender isso. Se vocês quiserem fazer pergunta, taca pau, tá, gente? Coloca aqui a perguntinha na caixinha, que pra mim vai ser um prazer poder falar com vocês sobre, né, enfim, me aprofundar um pouquinho, caso vocês tenham interesse, né, da gente poder... Deixa eu só abrir aqui uma coisa pra eu poder ajudar vocês, porque eu lendo aqui é horrível. Bem... dificuldade de confiar no trabalho das pessoas. O controlador, ele tem, que é o dominante, ele tem uma tendência a virar centralizador quando ele vira líder. Ó que legal. Que é natural dele quando ele é um cara do time. Tá tudo certo. Mas quando ele vira líder, ele vira controlador. E controlador de tudo e de todos. Então ele quer fazer as coisas do jeito dele, na velocidade dele, ele cobra que o outro é devagar, ele cobra que as pessoas não têm... Ele não está preocupado com o processo, ele não olha o processo, ele olha o final. Normalmente os líderes que são controladores, que são dominantes, e aí portanto viram controladores na chavinha, a gente, sei lá, cansa de fazer planilha para esse cara e ele vai lá no finalzinho, no último, no total. Ele só quer saber disso, ele não tem essa preocupação, porque a cabeça dele é muito ágil, a tomada de decisão dele é muito rápida, ele tem uma assertividade que incomoda o outro, porque dá até raiva, dominante acerta sem estar politicamente correto, se é que vocês me entendem. A dominância, ele tem essa capacidade, ele olha um negócio, ele tem uma mente muito sistêmica do ponto de vista de ver o todo, tá, gente? Ele olha pro todo, ele entende tudo como é que tá acontecendo e ele vai ali, resolvendo coisas que as pessoas normalmente não resolveriam nem na velocidade e nem do jeito que ele faria, mas ele coordena rápido. E aí, por isso que na liderança, o perfil dominante, controlador, no caso aqui, ele acaba tendo uma tendência mais natural a liderar. Vejam, liderança e chefia são coisas diferentes. A gente já falou sobre isso uma vez, né? O cara que é líder, ele diz vamos. O cara que é chefe, ele diz vai, né? Mas o controlador, sendo um dominante, quando ele é controlador, ele tem essa tendência da ordem. É natural dele. E quando não tem consciência disso, vira chefe, naturalmente. Mas quando tem confiança, quando tem conhecimento de causa, consegue organizar o que tem que ser feito, porque, vejam, a dominância,
ela tem como competência e habilidade dela ser ágil. E é dela, é natural da dominância. E o cara, quando ele vira líder, o que ele quer fazer? Tacar ordem em tudo. Então é super normal ele agir dessa maneira. Não faz por mal. Com baixa consciência, acaba virando chefe. Com boa consciência, é um líder inspirador. Entenderam? Olha que legal. Ouvinte superficial. Bom, isso, o dominante é muito ouvinte superficial. Quando ele é líder, ele não é que ele é ouvinte superficial, ele tem uma tendência a não ouvir. E ele não ouve mesmo. Não, é como se a pessoa não estivesse ali falando com ele. Como ele tem o poder da decisão, ele tem a caneta, ele ouve mal, ouve o que quer, tem uma tendência a ouvir o que quer para tomar a decisão que ele achar melhor. Naturalmente falando, isso não é necessariamente ruim. O que acontece é que quando ele não está ligado disso, ele vira muito opressivo. Então as pessoas têm medo de falar com ele causa medo, ele causa desconforto nas pessoas. Vai dizer para o outro que o outro não disse, porque ele ouviu mal. Isso é outro, sim, é uma coisa super chata que acontece. Vai dizer que o outro não disse. Opa, peraí. Tem gente que fala, gente, olha, vai ficar gravado? Vai ficar gravado, mas não aqui, tá? Depois só vou subir lá pro meu YouTube, gente. Mas enfim, é mau ouvinte, é ouvinte superficial, diz que não ouviu, esquece se ouviu, mas não ouviu direito, então ele fala de um jeito como se não tivesse absolutamente nada a ver e acaba impactando negativamente, inclusive na credibilidade dele, o que deixa ele bem bravo. A necessidade de estar no controle causa uma certa frustração. A dominância, ela tem absoluta certeza que quando ela não tem a responsabilidade de decidir, quando eu não sou gerente, eu não sou dono, eu não sou líder, então eu não tenho a responsabilidade de decidir, eu acabo deixando as coisas acontecerem, ajudo, tomo a decisão, se alguém me pedir eu faço, eu até tomo a iniciativa naturalmente. Quando eu sou líder, a necessidade de estar nesse controle, que é uma coisa natural, é frustrante, porque ele sabe, como líder, no fundo, que não dá para estar no controle o tempo inteiro. Então a liderança dominante, que vira controlador, se frustra porque tem que tomar decisão, mas não pode ser a dele. Ó que louco. Não pode ser a dele. E aí o que ele faz? Ele não detesta pedir opinião. E aqui, gente, eu tô contando uma historinha de que o cara não tem consciência, tá bom? Consciente, troca tudo isso que eu tô falando e acerta, né? E acerta o ponto. Então, ele não consciente, o que ele faz? Ele não pode decidir, ele tem que perguntar pro outro, aí ele decide a revelia e dá uma justificativa de que fez pensando no todo, fez porque era necessário e acaba até convencendo as outras pessoas de que ele tem algum tipo de razão. Mas é frustrante para ele, porque ele sabe, no fundo, que fazer isso o tempo todo o afasta das pessoas. Às vezes ele liga, às vezes ele não liga. E isso incomoda bastante a ele mesmo e as pessoas. A abordagem é totalmente focada em resultado. E aqui ele atropela as pessoas. Dominantes, que são controladores daí, né? Líderes controladores, que é o perfil dominante. Eles atropelam as pessoas e isso é uma coisa muito óbvia, é muito fácil de reconhecer um dominante, né? No caso, um líder que é controlador, porque ele atropela. É assim, ó. Ele pede uma coisa pra você e se você demorar pra fazer isso em segundos, tá? Alguns segundos, ele vai fazer ou ele vai chamar outra pessoa pra fazer. E é muito comum ele fazer isso, tá, gente? Ele pede algo para alguém, depois ele pede pro outro, para ver quem vai fazer primeiro, porque o que ele quer é que alguém resolva aquilo que ele pediu. Isso é um líder controlador. Vocês conseguiram perceber a diferença da dominância pura e da dominância na liderança que vira um controlador? Esse é o tema do que a gente está conversando aqui, tá? Então essa é a temática, é a dinâmica do que eu estou trazendo para vocês, beleza? Controladores, então, tem que tomar cuidado para não virar um chefe, um comandante, alguém que simplesmente dá ordem, não explica porquê, mal ouvinte, com baixa empatia, e aí vai te afastar das pessoas, e isso não é inteligente e nem estratégico, tá legal? Vamos pra influência. Gente, eu tô me achando...
Aqui. Eu tô me achando podendo dividir as minhas imagenzinhas aqui com vocês. Vamos lá. Experimentais. A influência, ela, como eu expliquei para vocês aqui no comecinho, ela é acelerada, ela é rápida, ela é pouco cartesiana, assim, tradicional, né? Na verdade, ela é informal, né? Ela tem um jeito meio solto, tal. Quando ela vira líder, quando a influência vira líder, o cara aí virou chefe, virou líder, virou coordenador, virou supervisor, virou dono, sei lá, cargo de liderança. Fica experimental o perfil desse cara. Por quê? Porque como ele tem a batuta, né? Ele tem a batuta, ele vira a fada madrinha. Ele acha que ele pode fazer as coisas do jeito que ele pode fazer. Então é um cara que acaba atropelando os processos que a empresa toda pode estar querendo se organizar. Por ter uma natureza muito desorganizada, ele acaba imprimindo isso no dia a dia dele. Quando ele é só da equipe, ele é a influência lá na equipe, isso incomoda, mas ok, tem alguém para corrigir. Quando é de liderança, isso impacta no descontrole da operação como um todo. Então esse perfil experimental experimenta tudo que dá na cabeça dele. Um exemplo, faz evento ou investe em alguma coisa, porque ele pode, sem fazer conta, tem uma tendência a misturar, eu vou falar coisas aqui, tá, gente? Tem uma tendência a misturar, e não é generalizando, não é, né, assim, tem pessoas que não fazem isso, enfim, né, de novo, com o grau de consciência de si, conhecendo a ferramenta, né. Mas ele mistura, às vezes, conta CNPJ com CPF, sabe? A conta da academia vira a conta pessoal dele. E aí faz uma baita de uma confusão que depois nem ele sabe explicar, mas era a única pessoa que podia fazer isso. Que sendo líder, ele pode fazer o que ele quiser em tese. Em tese. Sem consciência, ele acha que ele pode experimentar tudo e todos e fazer as coisas da cabeça dele. Ele tem muita dificuldade de fazer um acompanhamento operacional. O I, por natureza, o cara da influência, ele tem essa dificuldade de lidar com o processo. Né? Ele tem dificuldade de lidar com planilha, ele até faz. E eu conheço que viraram líderes que são de influência incríveis, pessoas incríveis, super caprichosos, eles até ficam nervosos porque sabem que são desorganizados e com liderança não dá para brincar. Então o cara que é da influência e vira um experimental, ele de uma certa maneira, ele sabe que se ele ficar provando de tudo, ele não vai chegar a lugar nenhum. E o que ele quer é ser aceito. A influência quer ser aceita. O líder experimental precisa dessa aceitação da equipe, porque senão ele vai se sentir um cara mal, não quisto, não querido, né, pelas pessoas, o não aceito para ele é a morte. Então ele quer ser legal. Olha que louco. O líder, quando ele vira líder, ele acha que aí, porque ele virou o líder, ele vai poder ser legal com todo mundo, ele vai poder fazer tudo que as pessoas querem ou ele mesmo quer. Então tem uma série de contas que ele faz que ele acha que ele pode tudo. E aí acaba, né, assim, dando ruim, acaba impactando negativamente aí nos resultados, na operação, na organização, na otimização, na entrega, na respeitabilidade, né? Se entediam rápido. Então, o experimental, o cara da influência, naturalmente, ele é muito agitado, né? Dominantes e influentes são agitados. Controladores, líderes controladores, né? E líderes experimentais também são agitados, mas o experimental, ele enjoa, né? A conta é essa, ele enjoa do lugar, ele enjoa da cor, ele enjoa da pessoa, ele enjoa da rota, ele enjoa da rotina, ele enjoa do processo, ele tá indo bem num processo, de repente ele acha que ele quer mudar, ele pega e muda a rota sem perguntar nada pra ninguém, faz as coisas da cabeça dele. E isso acaba, atrapalhando pra caramba o meio de campo e o meio de campo dele também. Porque depois Valjev
Val Jefferson, né? Depois eu volto aqui, tá? Agora que eu vi sua pergunta, se você quiser eu te respondo isso aí. Mas o cara experimental, ele se confunde, ele acaba se atrapalhando na própria confusão dele, e depois para voltar é super complicado. É isso que incomoda ele, porque o experimental, ele tem uma sensação de que as pessoas não dão credibilidade para ele, e de uma certa maneira é verdade. Porque como ele é muito informal e ele faz as coisas de um jeito muito conforme a situação se apresenta, sem pensar, sem fazer essa conta, ele acaba sendo mal visto. E isso realmente não é bacana, não é para ninguém, né? Mas no caso do experimental, ele não faz isso conscientemente e depois se sente mal porque isso acontece. E tem uma conta também aqui no experimental que é bem delicada. Ele tem uma baixa capacidade, né, aqui de interpretar pessoas. Para ele todo mundo é legal. Ele parte do ponto que todo mundo é legal, sendo todo mundo legal, vamos ser felizes, entendeu? Como ele é o dono, ele é o líder, ele é o gestor, ele acha que pode e ele acaba fazendo isso. O clima fica muito legal, né, normalmente, porque o cara experimental, ele promove bons relacionamentos, ele quer felicidade, ele quer amizade, ele não tem muito processo, mas ele quer que as pessoas sejam felizes. Então isso é uma coisa super bacana. Lá no controlador, a mesma coisa. Ele, apesar dele ser um cara que vai mandar as pessoas fazerem as coisas, isso é legítimo dele e é muito legal. Então, se ele tiver essa consciência, ele vai ajudar pra caramba a empresa a crescer, a se desenvolver. No caso do experimental, ele vai deixar o ambiente leve, amistoso, amigável, né? As pessoas vão se dar bem, só que ele não pode esquecer que tem processo, tá? Que é um pouco do que a pergunta do Val Jefferson tinha me falado aqui, que daqui a pouco eu volto nisso, tá? Podem prometer muito e entregar pouco, esse experimental acaba fazendo isso, porque ele vive um pouco na terra do nunca, que fala, né? No mundo de Alice, ele vive um pouco nesse lugar, entende? Então ele se deslumbra um pouco com a liderança e ele acaba prometendo coisas que ele às vezes não pode cumprir, e se for cumprir vai quebrar a banca. E aí ele acaba se frustrando e frustrando as outras pessoas que geram muita expectativa na fala dele. Prefere falar do que ouvir e também não é um ouvinte muito assíduo, assim como o controlador também não é. Então ele ouve mal. Mas o controlador, ele ouve mais. Se a pessoa que fala tem um poder assim de convencê-lo, ele ouve. Ele é um cara que acaba ouvindo, o controlador, tá? O cara experimental, não. Ele não ouve. Eu, na minha opinião, né, do que eu estudo sobre isso, eu acho que o experimental é pior ouvinte do que a dominância, claro, o controlador. Né? Então, e ele, porque como ele quer mais falar do que ouvir, e ele também não gosta de ser corrigido, porque a correção dá a ele a sensação de que ele errou. Sendo errado, ele não é aceito. Não sendo aceito, as pessoas não vão gostar dele, e isso para ele incomoda muito. Então ele não gosta de correção. O experimental tem muita dificuldade com feedback. O líder, tá? Quando é equipe, né, o cara da influência, ele tem dificuldade com feedback, mas ele aceita porque ele não é um líder. Quando ele é líder, ele acha que ele vai estar certo sempre, ele tem essa ilusão. Então ele acaba se frustrando bastante e sendo até às vezes um pouco negacionista, tá na moda nessa palavra? Em relação ao feedback recebido da equipe. Ele fala que ele tem ótimas intenções, como que ele pode não ser um líder exemplar, entendeu? Então ele entra para essa conta super emocional e acaba se frustrando bastante e frustrando relações, tá? Dentro do ambiente de trabalho. Então gostam de ser apreciados, preferem falar mais do que ouvir e pode não manejar bem finanças, que foi uma conta que eu fiz ali atrás, né? Eu expliquei para vocês já. Tem uma tendência a misturar CNPJ com CPF e aí acaba dando ruim, depois não sabe nem o que foi que aconteceu. Vamos para os relacionais. Relacional é estabilidade, é o S do DISC, tá? O relacional, ele é um cara que, olha, eu tive muitos donos de academias, né? Eu já atendi na minha história aqui umas 600 academias no total. E eu já tive muitos donos S, né?
na minha opinião, o líder S, quando ele vira líder S, portanto ele vira relacional, ele tem uma conta aqui que é bem complicada, ele tem uma baita de uma dificuldade de corrigir rota de outras pessoas. O que significa isso? Se ele tiver que demitir uma pessoa, ele demora, porque ele tem um apego emocional à pessoa, à história com a pessoa. Um caso, só para vocês entenderem. Eu entrei para um cliente, né, um dono de academia, acabou me contratando porque ele precisava demitir uma pessoa que já estava com ele há 15 anos e ele não tinha coragem. E ele estava há 3 anos tentando demitir a pessoa e não conseguia. Com isso, clima organizacional totalmente atrapalhado, porque ninguém podia fazer nada a não ser ele, né? Se ele não fizesse, ninguém faria. Todo mundo estava vendo que ele estava procrastinando essa tomada de decisão importantíssima, porque tirando uma pessoa que estava com baixa produtividade, não era nem questão pessoal, mas ele misturando as coisas pelos valores que ele tinha, achando que ia ser sacana com a pessoa ao demiti-la, ele me contratou para melhorar o clima da empresa e arrumar um emprego para essa pessoa, entendeu? E assim, tamanho é a carga emocional que o relacional tem em relação a tomar decisões. Quando a gente está falando de S, que é o cara da estabilidade e ele é da equipe, a tomada de decisão dele fica embutida no todo. Então ele faz parte de uma equipe e ele se esconde um pouco a tomar decisão. Ele vai com as pessoas, né? Ele só dá alguns pitacos quando ele percebe que tem algum risco lá na equipe. Aqui na liderança, ele não decide, porque como ele não tem certeza, ele acaba não decidindo. Aí ele pede apoio para várias pessoas do time, ouve todo mundo, porque ele é bom ouvinte, mas não decide. E aí as pessoas ficam com aquela sensação de que não adianta nada falar para fulano, porque ele nunca vai decidir, ele vai ficar assim o resto da vida. E gente, tem muitos assim, eu acho que quem tá aqui já deve ter visto gente assim. Então tem muitas pessoas assim, e isso talvez nos perfis, o S, porque ele é um cara do bem, parou, volta, não tem essa do bem, do mal, não existe. Como ele é um cara de pouca atrito, é isso que eu quis dizer, né? Ele não gosta de combate, de conflito, ele é um cara que evita ruído na empresa, né? Então ele toma muito cuidado para não ter nenhum tipo de fricção, sabe, entre as relações humanas no trabalho. Ele acha que dizer não para o outro será um embate, né? Vai ser alguma coisa que pode gerar um desconforto. E como ele não tolera isso, ele acaba então não decidindo. Ele pede um monte de pergunta, as pessoas ficam naquela expectativa, dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, não decide. E aí ele entra numa coisa que eu acho que é horrível para a liderança, que é a descrença. Então ele vira um líder que é bacana, que é legal, que é tranquilo, que é de pouco ruído, mas de baixa tomada de decisão. Então as pessoas acabam não se preferem calar do que machucar. É porque o S, o cara relacional, ele acha que falar vai machucar, mas só vai machucar se falar de um jeito ruim. O S, ou o relacional, como líder, ele pode falar de um jeito que não vai ser ruim, vai ser bom para o outro. E esse perfil relacional é um dos perfis aqui dos 4 que tem uma suavidade na fala, né? Eles são mais calmos, né? Eles são ótimos para isso. Então é só se conhecer que aí consegue pra caramba se policiar, né? Vigiar, né? E aí é um cara super encantador em relação à equipe, tá? Tudo aqui é autoconhecimento, tá? Johaina, né? Autoconhecimento. Então, o relacional gosta de privacidade, eu até falei um monte, até nem passei o que tá escrito aqui, mas só para vocês, né, pra gente bater o protocolo. Gostam, então, de privacidade. Os S's, o líder que é relacional, ele se tranca na casinha. É um líder que fica muito tempo dentro do escritório. Ele fica lá, no canto dele, pensando, articulando e não decidindo. E isso não é saudável para a equipe como um todo. Lembra da história da descrença? Ele reluta em corrigir as pessoas, que é a história de preferir calar do que machucar, mas se falar direito não vai machucar nunca.
Então, tudo bem, tá tudo bem, é legítimo, né, corrigir rota das pessoas, é isso que a empresa espera de você como líder. Podem desistir do processo para salvar a harmonia do ambiente, então não vou demitir o cara de 15 anos, porque vai todo mundo achar que vai ter que ser todo mundo demitido, então eu fico com ele, né, e ele não pensa ao contrário, né, que estando com essa pessoa, as outras pessoas vão falar, pô, eu faço tanto, esse cara não faz nada, esse cara tá aqui, enfim, e aí vira uma confusão ou muito chata em relação ao relacionamento como um todo. E ele tem uma super boa intenção, né? E o que ele menos quer é quebrar a harmonia do ambiente. Trabalhar em posição de apoio pode atrasar a sua carreira, quer dizer, ele nunca, se ele demorar muito para se ligar que ele precisa decidir e pôr agilidade na tomada de decisão, corrigir, dar um feedback, dizer não, dar limites para, por exemplo, as pessoas, que é uma coisa que a estabilidade, no caso aqui o líder relacional não gosta de dar limite, pode atrapalhar o crescimento profissional dele. Porque ele se esconde um pouco atrás da imagem de que porque ele é bom moço, aspas, tá, gente? Porque ele é bom moço, ele não quer brigar com ninguém, ele pode não decidir. E não fazendo isso, ele fica naquele marasmo. A não tomada de decisão para corrigir algo impede o crescimento dele e da empresa. Olha só, que doido, né? Aí, um cara desse, e eu vou dizer uma coisa para vocês, viu, gente? Muita gente... Oi, Ju! Boa noite, querida. Muita gente... muitos donos... É muito engraçado isso, tá, gente? S's e C's me procuram. É bem curioso. Os D's e I's eles não procuram, mas os S's e C's sim, porque eles precisam de agilidade e o meu trabalho dá agilidade a eles, né? Então eles acabam vindo atrás de mim. Eles ficam bravos comigo de vez em quando, mas no final a gente acaba ficando amiguinho. Mas é mais ou menos isso, tá? Trabalhar em posição de apoio, preferem rotina, né? Os S's, no caso relacional, são muito sensíveis à crítica. Diferente do experimental, do líder experimental, que é né, na figura da influência, diferente do líder experimental, o relacional, ele é sensível à crítica, porque como ele tem dentro dele uma necessidade de que tudo esteja em harmonia, de que as pessoas estejam felizes, de que as coisas estejam acontecendo, de que está tudo bem, ele recebe a crítica como uma injustiça. Atenção, se depois vocês quiserem pegar esse nosso encontro aqui e quiser bater um papo comigo, eu sou super disponível aqui, eu tenho o link do meu WhatsApp. Gente, eu sou bem facinha de ser encontrada e sou bem disponível. Mas isso que eu tô falando para vocês agora é uma coisa super particular desse perfil relacional. Eles têm uma sensação de que a crítica é injusta. Porque como eles têm boa intenção, não é justo receber uma crítica. E isso é uma coisa também que impacta negativamente na relação dele com a equipe. Porque a equipe vai achar que ele não é mimizento. O mimizento, se a gente pudesse falar disso, o mimizento é o experimental, é o I, tá? Experimental. O cara da estabilidade, ele não é mimizento, mas ele é magoado, eu diria, né? Ele fica magoado. Então tem umas coisas assim que precisa compensar bem, né? Assim, em relação ao todo, porque receber uma crítica pode ser construtivo, né, pro todo. E se você aceita isso, puxa vida, né? Você promove um bem de ganho-ganho, né? Por isso que o DISC querido, obrigada. É verdade, nossa, quanto tempo, Wagner! É por isso que é muito importante você dar permissão para as pessoas falarem as coisas que elas querem, porque é assim que a gente conhece os outros. E é super fundamental conhecer metodologias de desenvolvimento humano, de comportamento humano, que é para poder lidar com tudo isso sem julgar, entendeu? Porque aí fica naquele lugar de que a pessoa é mimizenta, né? Por exemplo, que eu usei esse termo, a pessoa é mimizenta, ela não pode ouvir nada, eu não posso falar nada, então também não vou falar. Aí, né, incendeia o conflito e vira uma bagunça, né?
E tem muita gente que precisa trabalhar muito esse lado pessoal, sabe? Porque a gente tem uma tendência, né, natural de impor ao mundo nossa visão de mundo, né? E impor às pessoas a nossa visão de mundo. E quando a gente é líder, a gente faz isso mais naturalmente porque acha que está acertando fazendo isso. E não é bem assim. Em liderança a gente perde mais o direito de ser quem a gente é do que quando a gente não é líder, tá, gente? Isso é, legal isso, hein? Em liderança a gente perde mais o direito de ser quem a gente é do que quando a gente não é líder. Porque quando a gente está trabalhando com outras pessoas, a gente precisa se adaptar ao todo, tá? Isso é muito, muito importante. E as decisões não são rápidas, tá? Beleza? Que frase! Ô, Johaina, se você depois quiser anotar, porque eu sou aquela pessoa que esquece, né? Eu falo as coisas e depois eu esqueço. Vamos pro analítico? Bom, até aqui eu falei da dominância, da influência, estabilidade e agora é o controle. Quando vira líder, a dominância fica controladora, a influência fica experimental, a estabilidade é o cara relacional e agora a conformidade ou o controle é o cara analítico. Eu tô dizendo aqui para todos vocês que quando a gente é parte de um time, as nossas tomadas de decisão não tem um impacto tão grande, portanto eu tô mais apegada ao meu perfil e faço as coisas meio que à revelia da minha cabeça. Em liderança, eu perco esse direito para pensar no todo, só que eu, por falta de conhecimento, acabo tomando decisões, porque posso, já que eu sou a liderança, de uma maneira às vezes equivocada, tendenciosa, e apoiada apenas num único lugar, num único modo de ver. É por isso que esse tema é tão importante, a gente entender a mudança de comportamento que tem, sendo um perfil, qualquer que seja ele, o que acontece a hora que a gente vira líder ou gestor. A carga de responsabilidade é muito grande e é uma obrigação nossa decidir, né? Dar o caminho, né? Mostrar para onde as pessoas estão indo. Aí, se você tem baixo conhecimento de si, você acaba tomando decisões que poderiam ter sido muito mais felizes se você se conhecesse um pouquinho, né? Então, no caso do analítico, lembra que o cara do controle, ele é um cara super, como fala? Crítico, né? O perfeccionismo é tudo pra ele, né? Então, ele quer o erro, ele se alimenta do erro para poder acertar, porque se não tiver o que acertar, ele não tem função na vida, tá? Isso o cara do controle. Sendo analítico, ele é o cara que acredita, detalhe o tempo inteiro, é o cara que ele acredita que ele tá tudo errado e ele vai corrigir o mundo. Porque agora ele virou líder, ele pode corrigir o mundo, atenção, né? E o que acontece? Esse cara não sai da frente do computador, não sai da frente dos análises. Ele tem, assim, cara, uma enciclopédia de métricas, de indicadores. De tudo que é jeito, cor, gênero, espécie. Ele testa sistemas o tempo inteiro. Ele assim, eu acho, assim, tem muita gente que aprende muito, né, com esses caras, mas quando ele vira líder, ele fica tão obcecado pelo acerto que ele esquece da rotina diária. Tão obcecado por detalhes que ele esquece do que é importante. Então ele se preocupa com detalhes que não são tão importantes, perde um baita de um tempo, né? E acaba se perdendo nisso. E aí tá errado. E estando errado, o que acontece com ele? Ele se frustra. Aí o que ele faz? Atenção, vou dizer um negócio, só para vocês não ficarem chateados comigo, tá? Ele procura o culpado. O cara analítico, o líder analítico, ele tem uma tendência a buscar culpados por um erro. Entenderam? Porque ele precisa pôr um nome nas coisas. Uma coisa que não tem nome, ele não vê que é ele. Como ele é o cara da perfeição, na cabeça dele tá tudo muito certo. O que tá errado? O mundo. Lógico, o mundo, as pessoas. E aí, ele, por falta de conhecimento, de autoconhecimento, de clareza disso, ele acaba sendo super... também fica centralizador, tá, gente? Um pouquinho. O controlador, ele quer controlar as coisas, que é o dominância. O
controle, né, a conformidade, o C, né, que no mercado de academia é calculista, né, que o pessoal chama, a conformidade, ele, quando vira líder, ele fica um cara muito analítico, então ele faz conta para tudo que é lado. Como ele não acha, ele busca quem fez errado, então ele é muito mais da gestão da culpa, né, do que da corresponsabilidade. Ao invés dele pegar todo esse conhecimento que ele tem para dizer assim, vem cá, vamos acertar e educar, né, a equipe, porque, puxa vida, é super legal você conseguir aprender. Não, ele busca o erro, busca um nome para o erro e vai viver feliz, né, porque aí ele corrigiu tecnicamente. Se ele não consegue corrigir, a culpa não é dele, é do outro. Ó que louco. E isso é uma dinâmica bastante tóxica para administrar a equipe. Que o analítico, a dominância tem, mas não é tão preciosista. O analítico é muito preciosista na hora de buscar quem são os culpados, ou na hora de fazer as coisas, na verdade, né? Então, como ele é muito apegado a detalhe, ele vai no pelinho, né? Tá vendo o moço cortando aí a grama com régua, né? Você imagina um campo de futebol sendo cortado na tesoura, né? Não vai acabar nunca. Então o analítico ele tem esse alto grau de preciosismo. Deixa eu só ver o que a Johanna falou. Uma vez pedi uma informação ao líder analítico, ele me deu tanto detalhe, e o ruim é porque eu precisava da informação rápido, mas ele demorou por conta que precisou colocar outras informações que naquele momento não seria necessário. Então, o líder, quando ele é analítico, e o líder analítico, ele demora muito tempo para para chegar numa conclusão. Ele fica inconclusivo, porque ele tem medo de ter deixado para trás alguma informação que pode mudar o curso das coisas. Você imagina isso na cabeça das pessoas, como é que funciona? Na cabeça de um cara analítico, né? É um redemoinho, né? É um labirinto de informações, não chega em conclusão nenhuma, né? E ser inconclusivo para o cara analítico é meio que a ineficiência dele. Não ser eficiente é algo que ele não tolera, nele e nem no outro. Nele, impossível, não é o caso, mas no outro ele não tolera. Para ele é impossível porque ele não acha que ele é inconclusivo, que ele não é isso, ele só é o mundo, as pessoas que não estão dando as respostas corretas daquilo que ele está perguntando, entende? Então ele entra nesse lugar da incompreensão para poder se apoiar daquilo que não está certo, né? E é uma confusão isso daí. Por isso que os analíticos, os caras que são mais mentais, né? Que é o analítico e a dominância, o analítico e o controlador, que vem da dominância, precisa estar muito seguro, muito em contato com essa descrição e valorizar isso, tá? Porque também dominantes, né, o caso do controlador e analíticos, eles olham um pouco para essas classificações humanas, né? Ambos acham que isso é desnecessário, tá? Eles têm então receio de errar, geram tarefas que gastam muito tempo, que é um pouco o que a Johanna trouxe pra gente, assumem riscos somente depois de saber de todos os fatos. Cara, imagina, no dia a dia Agora a gente tá aqui lidando com um momento aí que a gente, em tese, tem mais tempo, né? Mas tá tudo começando, daqui a pouco vai começar a voltar. E o dia a dia das academias, né, tá sendo uma loucura, sempre é e sempre vai ser. Então, assim, você imagina, né? Buscar todos os fatos é praticamente impossível. Evitam fazer mudanças. Os analíticos e os relacionais, né? Que são os caras que vêm S's e C's, né? Quando eles são líderes, eles até impedem um pouco a mudança. Eles não... Inovação, mudança, são temas que deixam eles um pouco desconfortáveis. Em se tratando de pandemia, né, nesse momento que a gente está passando agora, não pensar em inovar me parece ser uma decisão quase ingênua, né, para não dizer irresponsável, porque tudo vai precisar ser adaptado, né, e adaptável. E esta palavra instável, que remete a algo que seja instável, ou seja, eu não sei com o que eu estou lidando de fato, né, eu vou lidar com algo que seja inesperado, para analíticos e relacionais funciona muito mal. E não é porque eles são centralizadores, é porque a imprevisibilidade causa desconforto em ambos.
tá? São os dois perfis que lidam mal com isso. A dominância e a influência, eles são... Dominância e influência, controlador e experimental, eles tomam a decisão rápido, então tá tudo bem, se precisar agir, eles vão, né? Eles são mais generalistas. Os analíticos e relacionais, eles são mais especialistas, e sendo mais especialistas, eles estão o tempo todo buscando porquês. Eu divido as pessoas em dois grandes grupos, né? Os pessimistas e os otimistas, né? Então, talvez aqui, o pessimista não é de negação, nada pesado, não. O pessimista é no sentido de achar que as coisas vão demorar mais tempo do que vão, tem uma certa resistência de pensar que as coisas vão ser mais fáceis do que serão de fato, entendeu? Então, tem essa conta aí na cabeça, na mente desse perfil. São muito críticos, preferem tarefas a pessoas, isso é normal, né? O cara analítico, ele fica lá na mente dele o tempo inteiro e ele, para se relacionar com as pessoas, ele tem bastante dificuldade, principalmente quando a conversa não vai para um lugar de profundidade, quando ele não... ele faz uma pergunta, a pessoa responde evasivamente, ou a outra pessoa não sabe nem o que vai perguntar, então tem umas contas assim. Tem uma coisa também importante no cara analítico, que ele para decidir, ele também demora, ele tem uma conta, ele precisa de fato, né, se apoiar em fato. Então, a demissão com esse cara, ela tende a ser dolorida, porque ele traz um relatório de coisas que foram dando errado na trajetória desse colaborador, e a demissão tem uma tendência a ser com um grande dedo em riste, tá? E lenta. Ai, nossa, Cris, você tá falando que esse cara é malzinho? Não tô falando nada disso, gente, não tem isso, tá? Mas é que ele quer estar absolutamente certo de tudo. Então, para ele estar certo de tudo, os outros têm que estar errado. Entenderam? Essa que é a conta. Então, que é liderança, tá, gente? Liderança analítica que vem do perfil C do DISC. Lembra, aqui na minha chamada tá escrito isso, tá? Perfil gerencial. DISC não é tudo. O DISC só não é tudo. O que compõe a metodologia DISC são as mudanças do ambiente que fazem a gente se adaptar a isso. Sendo eu uma dominante, quando eu viro líder, eu sou uma controladora. E aí, se eu não sei disso, eu viro um chefe chato. Não, chato não. Mandão. Viro um chefe mandão. E aí, já pensou? Fica um clima ruim. E assim com todos os outros perfis. Pegam referência externa, buscam sempre algo para se apoiar, para ter uma informação mais fiel, fidedigna, e são super, mega, master preocupados. Bom, aqui... Tantã, voltei. Gente, deixa eu dar uma olhadinha, o que tem aqui? Eu fiquei de falar uma coisa para o... Wagner tá aqui, deixa eu ver. Eu não me lembro. Mas a pergunta era algo assim, ó. Se a gente muda, né? Aí eu vou dar uma opinião, tá bom, gente? Aqui, Val Jefferson, desculpa, eu tenho que decorar, né? A gente não muda, gente. Tem uma coisa que é muito importante que vocês precisam entender, que a gente tem uma coisa chamada motivação interna. E a nossa motivação é algo que a gente faz... Travou? Vocês estão me vendo? Travou para todo mundo ou travou só para Johanna? Não é que a gente não muda, a gente nunca pode dizer para as pessoas que elas não são capazes de fazer alguma coisa. A mudança do nosso modelo de ser, por exemplo, controlador, experimental, relacional ou analítico, líderes, tá? Porque nós somos referências. Eu até fiz um post hoje falando, né, que se você quer você tem que ser um exemplo para você ter uma equipe exemplar, né? Para você ter a equipe exemplar, você tem que ser o exemplo. Então, se tratando de liderança, não existe a possibilidade de eu ser um líder que inspira se eu não me conhecer. E me conhecendo, eu sei lidar com aquilo que me motiva,
mas que eu preciso abrir mão para um bem maior. Essa é a conta. Então, se eu sou um líder controlador e eu sou consciente de que sou controladora, para que eu deixe de ser controladora, mas eu adote comportamentos que são super positivos sendo controladora que sou, porque eu controlando eu sei que tá tudo bem, mas eu delego e delibero para as outras pessoas fazerem aquilo que cada um de si pode fazer, dividindo essa minha necessidade de estar no comando. E que tudo bem para a equipe, porque no fundo uma equipe gosta de ter um cara que tem comando. As equipes gostam de ter gente ajudando nessa rota, entenderam? E aí dá para mudar? Não é mudança, é adotar a melhor comportamento para motivar as pessoas, para apoiar as pessoas, para fazer com que as pessoas tenham vontade de produzir melhores resultados. Então dá para mudar? Dá para a gente se adaptar. Lembra lá atrás, no começo, quando a gente começou a conversar, que eu falei que quando a gente vira líder, a gente perde um pouco o direito de ter um perfil comportamental? Oi Vini, querido! De ter perfil comportamental, porque a gente precisa ser meio que camaleônico. Em liderança a gente precisa ser camaleônico. A gente precisa flutuar dentro dos 4 perfis: controlador, experimental, relacional e analítico, só que de uma maneira que eu dê para as outras pessoas a autonomia para elas também, mas que todo mundo saiba que na hora de decidir, apesar da conta toda que a gente vai ter que fazer, o que cada um da equipe pensa, a conta vai vir para quem é o líder, para quem é o gestor, entenderam? Então é isso, não é que não dá para mudar. A gente não precisa mudar, a gente só precisa se conhecer. Porque para que eu vou mudar se eu posso ser bom naquilo que eu sou naturalmente bom, né? E é um grande equívoco. Eu acho que as pessoas elas querem mudar algo que, se elas fossem mais conscientes, elas só seriam ótimas naquilo que elas têm perfil para ser e que tá tudo bem. Tá bom? Gente, é o seguinte, nossa, essa foi um pouco mais longa, né? As outras foram todas menores, essa deu 1 hora. Aqui também para falar de DISC, né, gente? De perfil de liderança, como é que eu não vou falar de perfil de liderança? Enfim. Vai ficar gravado? Vai, mas só vai ficar gravado um pouquinho, tá, gente? Amanhã à noite, amanhã à noite, provavelmente, ou daqui 2 dias, eu tiro daqui e vai lá pro meu canal do YouTube, tá? Essa é uma live para entender como que a gente muda o nosso comportamento quando a gente vira líder. E é tão legal a gente se ligar disso, porque é tão natural. E aí a gente tira da frente aquela conta de que o cara virou líder e tá se achando, né? Não é isso não. É que a gente, quando não é consciente, a gente faz as coisas do jeito que a conta chega. E aí sai de qualquer jeito, né? Sai sendo um D, um I, um S, um C. Tá bom? Gente, foi um prazer ter aqui. Muito obrigada para quem estão todos aqui. Minha mãezinha tá aí também, né, querida? Nem falei oi pra você. É porque eu vou falando e depois senão eu não enxergo. E é isso. Semana que vem, quarta-feira, 21... não, Pati Tótaro, meu amor. Márcio, queridos. Johanna, lindeza também. Não tem problema, Marcião. Depois você ouve lá e comenta se quiser. Fausto tá aqui. Amanhã eu tô com ele. Quem mais? Olha, amanhã, gente, no canal do YouTube, atenção, tem um link na minha bio, eu vou falar sobre o novo perfil do personal trainer, com o pessoal da Acept, do pessoal Empreenda Personal, tem o link gratuito, amanhã às 9 horas da noite. Quem tiver no Barato, entra lá pelo link, se inscreve, que eu vou estar com esse pessoal incrível, do CREF 5, enfim, vou falar sobre isso. É o canal Empreenda Personal. Tem todo o link lá na minha bio, depois acham, tá? Eu fiz uma chamadinha também e eu acho que vai ser um encontro bem bacana, tá bom? Gente, um beijão pra vocês. Até semana que vem, quarta-feira, às 21h. Espero vocês. Um beijão. Tchau.